Bom dia, terceiro ano, segunda-feira, dia 15 de março, e hoje a gente vai dar início à nossa apostila de língua portuguesa. Então, peguem a apostila nova de vocês, que nós vamos começar a estudar. Então, observem, crianças. Ó, ensino fundamental, terceiro ano, volume 1. Então, virando aí, vamos ver o que nós vamos estudar nesta apostila. Então, a gente vai começar estudando aqui os direitos das crianças. Então, o nosso primeiro tópico é esse, os direitos das crianças. Depois, pessoal, nós vamos estudar querido diário. Querido diário, a gente vai trabalhar diários. Quando a gente chegar nessa unidade, vocês vão fazer um diário. E na terceira unidade, sou criança, nós vamos trabalhar com poesias. Na primeira unidade, a gente vai trabalhar com cartazes. Então, cartazes, diário e poesia são os três gêneros que nós vamos trabalhar nessas três unidades. Então, a gente vai dar início aí à primeira unidade, que vai falar sobre os seus direitos, os direitos das crianças, tá bom? Então, virando aí, os direitos das crianças. Você sabia que as crianças e os adolescentes têm direitos que devem ser respeitados por todos? Mas será que eles são sempre respeitados? Neste capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre os direitos e também os deveres das crianças. Então, a gente vai estudar os direitos, aquilo que vocês têm direito e também aquilo que vocês têm dever, obrigação. Vocês vão perceber, pessoal, que tem muita criança que não tem os seus direitos respeitados. Não vocês, mas tem muita criança aí, pessoal, abandonada, que é obrigada a trabalhar desde pequena. Muita criança aí que sofre abusos. Abusos, o que são abusos, Cássia? Abusos, os pais brigam com ela de uma forma que não é legal. Os pais batem nelas, os pais as abandonam dias e dias. Então, isso é um abuso. É fazer com que a criança ela sofra, ela tenha medo. Então, quando a criança é ameaçada, ela tá sofrendo aí um abuso. Então, a gente vai estudar também. Vocês vão ver, pessoal, que vocês são crianças privilegiadas. Vocês vão ver que, graças a Deus, os pais de vocês respeitam os direitos. Vocês vão aprender que tem muita criança que não vai para a escola, que ela vai trabalhar ao invés de ir para a escola, e alguns outros direitos que a gente vai conhecer aqui, tá bom? Então, vamos virar aí nossa apostila para começar. Bom, se a gente estivesse lá na escola, eu tenho impresso esse cartaz. Esse cartaz aqui, pessoal, ele é um cartaz que o ECA lançou algum tempo atrás, falando assim dos direitos básicos das crianças, tá? Então, esse daqui é um cartaz e ele fala sobre principalmente os principais direitos das crianças, tá? Então, a gente começa aqui, ó, no meio. Então, a gente começa falando que toda criança tem direito à convivência familiar e comunitária. Como assim? Gente, presta atenção que depois vocês vão ter que fazer cartazes sobre esses direitos, tá? E aí vocês vão ter que explicar com as palavrinhas de vocês. A gente vai separar quem vai fazer o cartaz de qual, quem vai fazer o cartaz de qual. Ano passado eu ainda consegui dar essa aula na escola. Então a sala que eu dei aula ano passado, ela tá cheia desses cartazes aqui ainda, que a turminha chegou a fazer os cartazes.
sobre os direitos das crianças. Então, o primeiro direito que a gente vai falar, me ouçam com atenção, porque eu vou explicar todos, é o direito à convivência familiar e comunitária. Toda criança tem o direito a conviver com a sua família. Como assim conviver com a sua família? Ela tem direito de conhecer seu pai, sua mãe, seus avós. Ela tem direito de ter uma boa convivência, visitar os avós. E ela tem direito a conviver com a comunidade. Então, com as pessoas da comunidade. Então, com os amigos da escola, com os vizinhos, com os primos. Então, conviver significa viver junto. Como assim viver junto? A gente, de vez em quando, vai brincar na casa de um amigo, ou se não, lá na escola, a gente convive com os amigos. A gente não é separado de ninguém. Ninguém na escola fala assim, você não pode brincar com esse menino. Isso não existe. Ou se não, a gente tem direito a quando a gente sair na rua, a gente parar para conversar com alguém. Isso faz parte dos nossos direitos. O direito de convivência, de conviver com outras pessoas. Não é viver trancada, sem conversar, sem brincar, sem falar com outras pessoas. A gente convive, seja com a nossa família, seja com as pessoas da comunidade. Quem são as pessoas da comunidade? São os meus amigos, são os meus parentes, são os meus vizinhos, são as pessoas que vivem no meu município, vivem ao redor de mim. Então, esse é o primeiro direito que a gente vai falar. Aí a gente vai subir aqui. A gente tem aqui o direito à vida, ou seja, toda criança tem direito de nascer. Ela tem direito, pessoal, de não ter a vida dela interrompida durante a gravidez. Então, esse é um direito da criança. Ela tem o direito de nascer. Ela tem o direito a ser alimentada. Nesses dias mesmo, eles resgataram uma criança. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro, a criança ficava presa dentro de um tanque e ela ficava dias e dias sem comer. Então, aquela família violou esse direito dela e outros direitos. Mas esse direito aqui, alimentação, toda criança tem direito a ser alimentada. Toda criança tem direito à escola, pessoal. Toda criança tem direito à educação. Isso é direito de vocês. Vocês vão ver, pessoal, que tem crianças que não estudam porque os pais colocam elas para trabalhar desde pequenas. Então, direito ao respeito, vocês têm direito de ser respeitados. Vocês têm direito à dignidade. Então, vocês têm direito a ser respeitados e, além do respeito, vocês têm que ser tratados com dignidade, tá? Ninguém pode falar alguma coisa que ofenda, que machuque, porque isso faz parte do direito à dignidade. Vocês têm direito à saúde, então se ficou doente, tem direito de ir a um médico, procurar um atendimento médico. Direito à profissionalização. Então, vocês têm direito a, no futuro, ter uma profissão. Vocês têm direito à liberdade. Ninguém vive preso. Existe um caso aí de uma criança que ela viveu os 8 anos, os 8 primeiros anos da vida dela num quarto, trancada. Ela só saiu do quarto porque ela conseguiu fugir. Mas ela nunca tinha visto como era por fora do quarto. Então, isso é um direito de todos. As crianças têm direito à cultura, então ir a um museu, ir a um cinema, ler um livro, visitar um parque, tudo isso faz parte da cultura. Crianças têm direito ao lazer, criança tem direito de brincar, criança tem direito ao esporte. Então, criança precisa praticar o esporte é importantíssimo para a saúde de vocês. Então, esse cartaz, pessoal, esse cartaz é com a turma da Mônica, Maurício de Souza que fez, pro ECA,
Quem é ECA, Cássia? Você tá falando ECA é nojo? Não, pessoal, ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente, ó. Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é o ECA. Então, o ECA é no ECA que estão escritos todos os direitos aos quais as crianças têm. Então, ó, isso é uma lei. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. Todos esses direitos são garantidos às crianças pela Lei número 8.069 de 90/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe um documento, a gente consegue achar na internet, inclusive nós, professores, temos que estudar esse ECA para dar aula, para fazer um concurso. E esse documento a gente tem que estudar os direitos aos quais as crianças têm, tá? Então, o que o Maurício fez? O Maurício fez em forma de cartaz. Ele fez de forma lúdica, de forma infantil. Para quê? Para todo mundo, inclusive vocês, conhecerem os seus direitos. Não é só eu, Cássia, professora adulta, que vou conhecer os direitos das crianças, não. As crianças também precisam conhecer os seus direitos. E esses daqui são alguns dos direitos aos quais vocês têm. A gente volta a falar deles depois com mais calma, em outros textos que tem aqui na apostila e que eu vou trazer, tá? Mas para começo de conversa, a gente tem esse cartazinho bem lúdico, bem bonitinho, que o Maurício fez pro ECA. Então, quando eu falar ECA, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que são os direitos das crianças. Então, quando a gente fala de direito da criança, os direitos das crianças estão no ECA, que é um estatuto, é um documento que fala dos direitos das crianças e dos adolescentes, tá bom? Então, aqui nós temos 4 perguntas. Eu quero que essas perguntas sejam respondidas no caderno. Vocês vão colocar no caderno apostila de português, página 6. Questão número 1. Tá? Questão número 1. Aí vocês vão fazer como? Vocês vão só responder. Então, a questão número 1, eu vou deixar aqui na imagem enquanto eu leio as perguntas. Ele fala assim: quais personagens você conhece e como eles se chamam? Eu não sei o nome de todos, mas eu aposto aí que a maioria de vocês sabem o nome de todas essas crianças. Esses daqui eu não sei o nome, mas eu tenho certeza que vocês conhecem, tá? Agora, esses daqui são famosos. Vamos lá, questão número 2. Você já leu histórias com esses personagens? Já leram, sim. Lembra-se de alguma delas? Contem para mim resumidamente alguma história que vocês acharam legal. Fala assim, tem uma história em que o Cascão faz isso, tem uma história que a Magali apronta aquilo, tem uma história do Cebolinha e da Mônica assim, tá? Então, assim, não precisa escrever muita coisa, mas conta para mim qual que foi essa história. Todo mundo já leu uma história da Turma da Mônica. É impossível que vocês, ainda mais alunos da Colibri, não conheçam nenhuma. Bota-se a cabeça para funcionar. Depois, na questão 3, tá escrito assim: o texto mostra os principais direitos das crianças e dos adolescentes. Procure no dicionário o significado da palavra direito com o sentido que aparece no texto. Pessoal, não quero que procure na internet, eu quero que vocês treinem olhar no dicionário, tá? Então, eu quero que vocês vão lá no dicionário, procure a palavra direito. Na hora que vocês acharem a palavra direito, vai ter um tanto de definição. Lembra que quando a gente estudou o verbete, eu falei para vocês que lá no verbete tem uma palavra pode ter vários significados? Vocês vão escrever, anotar o significado da palavra direito, que tem a ver com o direito das crianças, com esse direito aqui, tá? E a questão número 4, resposta pessoal. Eu quero que vocês respondam para mim sim ou não e por quê.
Eu quero que vocês respondam para mim se vocês acham que todas as crianças têm esses direitos garantidos. Então pensem aí, será que todas as crianças têm direito à alimentação, à educação, a respeito, ao esporte, ao lazer, à cultura? Será que todas as crianças têm todos esses direitos? Se sim, por quê? Se não, pode até me dar um exemplo aí. Por quê? Tá bom? Então, respondam essas 4 perguntas no caderno. Capricho, porque no final, ó, terceiro ano, a partir de agora, tudo que vocês fizerem é avaliado. Então, façam com capricho, porque quando eu pegar o caderno para corrigir no final do bimestre, eu avalio tudo. Então, bem caprichado, ok? Lembra de começar a frase com letra maiúscula, colocar ponto final, ok? Deixa eu beber um golinho d'água aqui. Vamos lá, página 7, clique no texto. Olha, antes da gente ler o texto, a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer igual a gente faria lá na escola. Lá na escola eu colocaria essas palavras no quadro e eu explicaria para vocês uma por uma. Então, essas daqui são algumas palavrinhas que aparecem no texto e são algumas palavrinhas que talvez vocês desconheçam o significado. Então, vamos lá. Então, a primeira palavrinha que talvez vocês não conheçam o significado e que vai aparecer é a palavrinha assegurar. Então, quando ele fala assim, eu vou assegurar que o Davi fará o dever. A Regiane falou isso para mim. Eu vou assegurar que o Davi fará o dever. Quando ela fala assegurar, ela vai me garantir, ela vai me prometer que ele fará o dever. Então, assegurar é uma garantia, uma promessa, ok? Atos infracionais são crimes, pessoal. Aqui nesse caso, ó, são crimes ou contravenção cometida por criança ou adolescente. Então, um ato infracional é um crime que uma criança comete. Então, se uma criança rouba, é um ato infracional. Se uma criança bate em outra criança, é um ato infracional. Chama-se atos infracionais. Então, uma coisa errada, que é um crime que uma criança ou um adolescente faz, chama-se atos infracionais. Prioridade. Prioridade é quando a gente tem preferência em alguma coisa. Então, por exemplo, eu falo assim para a mãe do Arthur. Flaviana, vou dar prioridade aqui pro Arthur e vou corrigir a tarefa dele. Quer dizer que eu vou corrigir a dele primeiro. Prioridade é quando a gente fala que ele vai ser o primeiro, ele é o mais importante naquele momento, tá? Poder público, esse daqui é um pouco mais difícil de explicar para vocês. Quando a gente fala de poder público, o poder público são as autoridades que trabalham para realizar todas as leis que existem no país para resolver todos os problemas. Então, poder público é aquele poder que resolve os nossos problemas. Mais ou menos isso, eu acho mais fácil falar assim para vocês. E efetivação. Efetivar é cumprir alguma coisa. Então, se eu vou efetivar alguma coisa, eu vou cumprir. Então, eu prometo que eu vou cumprir. Então, eu vou efetivar, ok? Então, a gente vai começar com a leitura desse texto. Eu vou ler primeiro sozinha, depois eu peço que para vocês treinarem a leitura de vocês, vocês leiam também em casa, viu? Então, aqui, ó, acompanhe a leitura do professor da notícia a seguir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui cadê meu lápis? Vou colocar aqui uma canetinha para vocês irem mais ou menos acompanhando comigo, tá? Então, por Patrícia Guarani, é a pessoa que escreveu esse artigo. Esse artigo foi escrito no dia 22 de novembro de 2017
tá? Nós estamos em 2021, faz 18, 19, 20, faz 4 anos que esse artigo foi escrito, ele é novo. Então, vamos lá. No dia 20 de novembro, foi comemorado o Dia Internacional dos Direitos das Crianças. Essa data foi escolhida porque, em 1959, foi assinada a Declaração dos Direitos das Crianças. Já em 1989, o principal documento orientador, no sentido da proteção e garantia desses direitos, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças, foi assinado por 196 países, todos os países que compõem a ONU, menos os Estados Unidos. Então, aqui, esse primeiro parágrafo, olha que o parágrafo, olha aqui, pessoal, ele dá um espacinho aqui para ele começar na linha. Então, aqui é o primeiro parágrafo, aqui é o segundo. Vamos começar a perceber aí o que são os parágrafos, porque quando vocês escrevem texto, vocês têm que colocar parágrafo. Eu vou começar a tentar ensinar vocês colocarem daqui uns dias. Mas observe aqui, ó, que esse texto, quando a gente olha ele assim, ó, ele tem 1, 2, 3 parágrafos, tá? Então, no primeiro parágrafo, fala o seguinte... Ih, eu acho que eu quero espirrar. Desculpa, pessoal. Então, no primeiro parágrafo, fala o seguinte... que no dia 20 de novembro foi comemorado o Dia Internacional do Dia das Crianças. Falou o seguinte, que já existiam documentos tentando proteger as crianças, mas que em 1989 foi assinado um documento garantindo os direitos das crianças por 196 países. Então, em 1989, 196 países assinaram um documento comprovando os direitos das crianças. Então, todos esses países, eles tinham que respeitar esses direitos. Então, quem são esses 196 países? São todos os países que compõem a ONU. ONU significa Organização das Nações Unidas. A ONU é um órgão que tenta promover a paz no mundo, que tenta resolver todos os problemas que aparecem no mundo. No planeta todo, a ONU, ela tenta de alguma forma... Não, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer para esse problema não ficar maior. Então, a ONU é como se fosse uma diretora de escola. Então, ela tenta resolver os problemas que tem na escola, tá? E os países seriam os alunos. Então, aqui, olha, 196 países assinaram, pessoal, um documento falando, ó, as crianças a partir de agora vão ter direitos, tá? Nesse caso aqui, só os Estados Unidos que não assinaram essa declaração. Quer dizer, só os Estados Unidos não, né? Dos países que fazem parte da ONU, só os Estados Unidos que não, né? Aí, o segundo parágrafo, ele vai falar da lei brasileira. A lei brasileira específica para este público é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que já existe há 27 anos, desde 1990. Então, a Lei de Proteção às Crianças chama-se ECA. Chama-se ECA, não, desculpa. A Lei de Proteção das Crianças está no ECA. É um documento que está no ECA. O que é ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, há 4 anos ele tinha 27 anos. Então, passou mais 4 anos. 27 com 4 dá 31 anos. Esse ano completam-se 31 anos do ECA. Então, esse ano completa-se 27 mais 4, 31 anos do ECA. Ele foi criado, ó, em 1990 para... Peraí, já existe desde 1990. Isso. Tá certo.
A partir desta lei, pela primeira vez, todas as crianças e os adolescentes passaram a ser enxergados oficialmente como pessoas em desenvolvimento que necessitam ter suas necessidades básicas garantidas, respeito e proteção integral, dando a eles condição de sobrevivência. Então, pessoal, o que falou aqui nesse pedaço, nessa frase? Falou o seguinte, que a partir do ECA, então quando fala desta lei, tá falando do ECA, a partir do ECA, as crianças começaram a ser enxergadas como pessoas. Não que as crianças não fossem enxergadas. Quando ele fala aqui nesse sentido, ele quer dizer o seguinte, que a partir de agora, a gente vai proteger as crianças. E agora é lei essa proteção. Antes não era lei. Antes, se uma criança trabalhasse, ok, tudo bem. Cadê? Não tinha uma lei para proteger a criança que trabalhava. Não tinha uma lei para proteger a criança que não estudava. Não tinha uma lei para proteger uma criança desamparada. Não tinha lei para proteger. Então a criança trabalhava, a criança não estudava, a criança não tinha os seus direitos observados. Por quê? Porque não tinha lei. Então, a partir de agora, a partir dessa lei, a partir do ECA, então, eu tenho que parar para dar uns gritos com os cachorros aqui que tá me atrapalhando, gente. Então, a partir de agora, as crianças passaram a ter os seus direitos realmente. Então, quando fala aqui que elas passaram a ser enxergadas, é porque agora é crime se a criança trabalhar. O pai que coloca a criança para trabalhar, ele está cometendo um crime. O pai que tira a criança da escola, ele está cometendo um crime. Antes não era um crime, então agora é, tá? Então a gente parou aqui, ó. Tá vendo onde está o meu dedo, ó? Isso significa assegurar, isso significa garantir seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Antes, existia uma lei que só se aplicava para crianças e adolescentes órfãos ou que cometiam atos infracionais. Antes do ECA, a única lei que tinha para criança e adolescente é a lei da criança que ficava órfã, daquela criança que perdia o pai e a mãe, né? Existia uma lei de proteção para essas crianças órfãs. E existia uma lei para quando essas crianças e adolescentes cometiam aqueles crimes, aqueles atos infracionais. Então, só existia a lei para esses dois casos, para as crianças que ficavam órfãs e para as crianças que cometiam atos infracionais. Mas a criança parava de estudar, não tinha lei para isso. Então, tudo bem, parava de estudar, problema dela. Agora não, agora existe o ECA, que protege toda criança e adolescente. Para todas as outras crianças, não existia uma lei específica. O ECA apresenta um conjunto de 13 direitos que devem ser garantidos com absoluta prioridade. Ou seja, pessoal, lá no ECA, quem lê o ECA, que é aquele estatuto da criança e do adolescente, vai ver que lá são 13 direitos que a criança tem direito. São 13 direitos que a criança tem direito, ficou estranho, né? São 13 direitos que a criança tem. E aqui, quando fala que tem que ser garantidos com absoluta prioridade, ele quer dizer que isso é importantíssimo. Que se a gente não seguir essas leis, que são direitos das crianças, nós adultos, estamos cometendo crimes, tá? Aqui, quais são esses 13 direitos? Ó, cadê? Aqui, ó. Direitos referentes à vida, saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, que são aquelas que a gente acabou de ver ali na página anterior, no cartaz ali do Maurício de Souza. As famílias, a comunidade,
a sociedade em geral e o poder público. O poder público vamos falar assim, que é o governo em geral. O governo, os juízes, a polícia. Então, olha aqui, pessoal, olha aqui quem é responsável por cumprir essas leis. A família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público têm o dever de assegurar a efetivação deles. Então, pessoal, eu sou responsável por vocês. O vizinho aí da direita é responsável por vocês. O pai e a mãe é responsável por vocês. O vô e a avó é responsável por vocês. Responsável por cumprir essas leis. Então, se eu, Cássia, ver uma criança que para de ir para a escola, se hoje, por exemplo, o Ravi parou de assistir a aula, Ravi não vai mais para a escola, mas Ravi está matriculado lá na Colibri. Por que o Ravi não está indo para a escola? O professor tem que procurar saber. Por quê? Porque é minha obrigação saber o porquê daquele aluno não está assistindo aula. Será que ele não está assistindo aula porque ele tem que trabalhar? Não pode, porque é direito da criança a educação. Então, é minha obrigação também olhar se as crianças estão com todos os seus direitos garantidos. É dever de todo adulto olhar se todas as crianças estão tendo seus direitos garantidos, tá? Cada um pode ser responsável colocando os direitos em prática, como, por exemplo, frequentar a escola, praticar esportes, buscar comer comidas mais saudáveis, respeitar outras pessoas, etc. Então, pessoal, vocês têm direitos, mas vocês têm que colocar em prática. Então, vocês têm que frequentar a escola, vocês têm que praticar esportes, vocês têm que comer coisas mais saudáveis, respeitar as outras pessoas. Vocês têm os direitos de vocês, sim, tá? Mas vocês têm que cumpri-los, tá? Então, eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco corto o meu vídeo. Já volto no próximo.